Então, me faz muito feliz acompanhar projetos que são contemplados aqui no município. É bacana de ver gente que militou comigo, gente que estava nas mesmas trincheiras de lutas que eu, ainda está nas mesmas trincheiras de lutas que eu, e ver aqui nessa sala hoje, né? Já vi a turma que está ali online também. Então, minha saudação a todos, todas e todes. Vou falar um pouquinho do Fundo do Trabalho Decente. Esse é um fundo de natureza contábil, onde a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte escreveu um projeto, né, dentro da Agenda Bahia Trabalho Decente, e utiliza esse recurso que é oriundo de multas trabalhistas. E aí a gente teve um caso muito triste aqui na Bahia, de um supermercado onde jovens pretos morreram por uma situação de racismo, e aí essa multa eleitoral foi para... Essa multa eleitoral não, perdão, essa multa trabalhista foi para esse fundo, pensando aqui, ó, a política, essa multa trabalhista foi para esse fundo, e tantas outras multas, esse fundo ele vai ganhando robustez de recurso, e a gente publica um edital para celebrar com organizações da sociedade civil que serão contempladas para trabalhar com, no mínimo, 100 beneficiários. O IPI, nesse caso, foi um dos contemplados. E uma das coisas que a gente conseguiu avançar nesse edital de agora foi tanto em recurso, quanto em organizações que concorreram e quanto nos segmentos que esse edital contemplou. Explicando um pouco melhor sobre isso. Foi um edital que começou para celebrar com apenas 30 organizações. E aí nós tivemos mais robustez de recurso, a Procuradoria acreditando ainda mais nesse edital, de modo que a gente ficou com 34 milhões de reais no final do edital, e foram 57 organizações chamadas só, de uma vez só. Esse edital tem um banco de dados, então novas organizações serão chamadas. Então, o projeto, da mesma forma que está acontecendo aqui em Itabuna, está acontecendo nos outros 27 territórios de identidade do nosso estado, né? Cada projeto beneficia no mínimo 100 pessoas, então, projeto como esse daqui do IPI está acontecendo em vários outros locais. O primeiro ponto é esse, foram 57 organizações chamadas. O segundo ponto é que, nesse ano, nós tivemos quase 200 organizações concorrendo. Eu lembro que na primeira reunião, teve alguém que tirou uma dúvida com o Augusto sobre a captação de recurso. Como é que funciona a captação de recurso? Como é que funciona a escrita de projeto? É um dos objetivos, é uma das metas do projeto dessa turma, né? Auxiliar esses grupos culturais com captação de recursos, com portfólio, para futuramente a gente viu essa robustez sendo feita a partir de agora, várias outras organizações conseguindo submeter. A gente estimula que essas organizações submetam ainda mais. E por que eu estou falando isso? No caso do Recôncavo, por exemplo, foram só 4 projetos inscritos e os 4 projetos foram chamados. Ou seja, lá na frente, quando tiver mais recurso, tiver banco de dados... Não, a gente não vai ter banco de dados para chamar mais projetos. A gente tem recurso, mas não tem projeto no território para ser convocado. Então, a gente encoraja projetos como esse, que ensinam as pessoas a escreverem, a criarem portfólio, a captarem recurso. Por isso, essa importância também. E o terceiro ponto, já falei sobre a quantidade de OSCs que foram chamadas, já falei sobre a quantidade de OSCs que concorreram a esses projetos, e o terceiro ponto é o ganho de projetos no segmento da economia solidária. Como é a Agenda Bahia do Trabalho Decente, a gente tinha projetos falando de empregos verdes, a gente tinha projetos falando da saúde do trabalhador, a gente tinha projetos falando de capacitação, muito embora a gente já tenha um edital do Qualifica Bahia na secretaria, e a gente tinha pouquíssimos projetos falando sobre a economia solidária. E esse ano a gente viu uma ampliação nisso. Só na Superintendência de Economia Solidária, nós acompanhamos 32 projetos. E aí eu estava conversando ali com o Galego, com o Aderaldo, que a economia solidária ela deixou de ser só um sonho de mulheres chefes de família que se juntam e vendem pano de prato para conseguirem uma complementaçãozinha ali de renda, e é algo utópico. A economia solidária é um grande sonho, e um dia a gente vai conseguir alcançar o que tanto o Paul Singer fala. Hoje a gente já consegue visualizar a economia solidária como um modelo de desenvolvimento regional, como um modelo de desenvolvimento econômico, como um modelo que movimenta milhões de reais. É um modelo econômico, inclusive, que resistiu no nosso estado quando a gente viveu o desgoverno do inelegível.
Enquanto a gente teve o Ministério do Trabalho sendo desmontado, enquanto a gente teve a Secretaria Nacional de Economia Solidária sendo extinta, o governo do Estado da Bahia manteve a Superintendência de Economia Solidária, manteve os centros públicos, manteve a assistência técnica. Então, a gente vem aqui hoje para falar desse modelo de economia solidária para vocês, do modelo de economia solidária como modelo de desenvolvimento econômico, como uma forma alternativa de pensar o modelo capitalista que nós vivemos hoje, que muitos de nós, eu acho que todos nós, não nos encaixamos, somos excluídos desse padrão. Então, a gente vem aqui hoje falar um pouco disso, para depois falar do que é que a economia solidária está fazendo a nível de Estado, falar como é que a política pública de economia solidária está alcançando os territórios. Eu acho que primeiro é importante desvendar o que é essa economia solidária, falar dessa economia solidária não só como combate à pobreza, mas como direito de sobreviver, de se divertir, de trabalhar com a economia criativa e com a economia solidária, de entender que a economia solidária é uma economia de impacto, é uma economia que movimenta recurso, não só para você sair da miséria, mas para você ter o direito a lazer, para você ter o direito à viagem, à diversão, para você existir, para você ter o pertencimento ao território, para você desenvolver a economia popular, para você alcançar a ponta. É isso que a gente vai falar aqui hoje, para em um outro momento, ou se der tempo hoje, depois do bate-papo com a Aderaldo, falar um pouquinho sobre o que é que a Superintendência de Economia Solidária está fazendo no Estado. E aí, a partir desse outro diálogo, vocês vão entender como solicitar a cessão de uso de equipamento, como fazer a captação de recurso, como é que funciona essa parte da economia solidária dentro da economia circular para os catadores e catadoras de materiais recicláveis, e entre tantas outras ações que nós realizamos lá pela superintendência. Mas eu acho que, antes de tudo, é importante realmente entender qual é a potência da economia solidária, que a economia solidária não é só meia dúzia de pessoas reunidas ali vendendo uma geleia ou vendendo um pano de prato. É muito mais que isso, é pertencimento, é empoderamento feminino, é autonomia financeira, é uma economia sustentável que respeita a manutenção da vida da terra, e entre tantos outros princípios que a gente vai debater aqui hoje. Então, eu já cedo a fala para o meu colega Aderaldo, que trabalha lá comigo na coordenação de formação e divulgação de economia solidária, historiador, trabalha com a educação popular, tem toda uma bagagem nessa parte das associações, e aí ele vai falar mais um pouquinho. Tem que ser com um negócio aqui, né? Tem que ser com o celular. Então, gente, boa tarde, né? Eu me chamo Aderaldo, Lorena já, né, me apresentou. Eu sou educador popular, né? Minha formada em História, formação também em Educação, e venho há um tempo já nesse processo de militância do movimento social. Aliás, minha base de formação toda é o movimento social, e depois a gente entra na universidade e aprende que também tem a universidade, né? Que a universidade também é importante, porque a gente sai do movimento social, eu estou falando de mim, com uma certa prepotência também, de que a gente já entende todo mundo, e a universidade é um espaço também, que é também de opressão, mas a gente acaba indo para a universidade com toda aquela carga nas costas de revolta, de sei o quê. E, de fato, a universidade também é um lugar opressor, mas é um lugar também libertador, porque é um lugar também de conhecimento, de construção da ciência. Então, para quem sabe, para quem entendeu isso, e a gente que entrou na universidade, saindo do movimento social, não sei o quê, dessa luta proletária, a gente entra um pouco com essa casca grossa, mas a gente também tem que aprender a ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo, só porque a gente viveu um monte de coisa, não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Às vezes a gente sequer sabe entender o que a gente está vivendo. E é necessário a gente também parar para entender até o que a gente está vivendo, porque às vezes a gente só vive e não compreende o que a gente está vivendo, não reflete sobre isso. Então, eu venho com o desafio de fazer uma oficina sobre economia solidária, né? Um bate-papo. A gente tem feito essas oficinas em vários lugares, inclusive na universidade, o que é mais legal também, que a gente fez muitas na UNEB. A UNEB tem uma parceria com a CETRI, né? E aí, através dessa parceria, a UNEB convoca muito a gente para as feiras, e uma parte das feiras de economia solidária é essa formação. E aí é bem legal. Na última formação que a gente fez em... Deixa eu lembrar agora. Taberaba foi bem legal, porque tinha muito professor participando, né? Aí também, na hora que eu cheguei na sala, inclusive, um negócio... Eu vi que tinha um bocado de professor, eu cabrei, eu falei, porra, botaram um bocado de professor da universidade, a galera vai me dar uma massacrada aqui, que eu o povo da teoria, né? Mas foi super de boa, a galera participou, foi bem legal, inclusive trocou muito conhecimento e foi bom. Nosso papel hoje é fazer uma conversa, primeiro,
é o que o Lorena falou no começo. A ideia é fazer um bate-papo, construir, assim, contribuir e participar do processo de meio que desmistificação do que é economia solidária. É provável que nesse ambiente que nós estamos aqui, de uma galera que já estudada, que lê muito e tudo mais, essa mistificação não existe. Mas, no geral, em um contexto geral, nos ambientes que a gente tem ido, associação de moradores, comunidade, a gente trabalha com as pessoas, muita gente que não acessou, não lê ainda. A gente tem todo tipo de atendimento. Então, tem gente que pratica, vive no processo de solidariedade, que é o nosso povo, né? A vida do nosso trabalhador. Seria de nós se não fosse a solidariedade que existe organicamente em nós, trabalhadores, trabalhadoras, pobres e pobres. Se não fosse isso, a gente não estaria vivo. Então, o que nos mantém vivo até hoje é a solidariedade que existe entre nós. E isso é uma coisa que a gente aprende na vida. Casa comum dos irmãos, dos parentes, então isso é uma coisa que a gente aprende. Então, passando um pouco para essa questão do contexto da economia solidária, então a gente tem trabalhado com todo tipo de gente e a gente trabalha nessa perspectiva dessa desmistificação, de entender que a economia solidária é, de fato, mesmo um modelo econômico, um modelo de geração de renda, de geração de riqueza. Mas, para compreender isso, a gente vai trabalhar na perspectiva de discutir os marcos legais. Né? Existe uma legislação hoje para a economia solidária. E existe uma política pública que tem investido muito dinheiro, muito recurso na economia solidária, no estado da Bahia, principalmente. Vamos falar do estado da Bahia, porque é o nosso estado é o estado que a gente trabalha, é o estado que a gente conhece. Mas a gente sabe que, pelo Brasil afora, muitos estados estão investindo muito na economia solidária, porque já entenderam, já compreenderam, né, que a gente está falando não só de um movimento orgânico de solidariedade, nós estamos falando de um modelo econômico de geração de riqueza, compartilhamento dessa riqueza, né? E que esse modelo surge e se fortalece do ponto de vista político e econômico por conta que a gente sabe que o modelo tradicional da economia capitalista, que a gente debate, eu acho que pelo menos quem está aqui provavelmente, desde que é adolescente, vem com esse debate, né, de entender, discutir o capitalismo. Esse modelo, ele não acolhe, e as pessoas que ao longo da história, somos nós, não são acolhidos por esse modelo. A gente não tem mais a ilusão de que é possível. É preciso entender que há outro caminho e que a gente não precisa morrer tentando atingir as metas e o ideário do capitalista coloca na sua cabeça, mesmo sabendo que você não vai, que é a meta da aquisição, da riqueza, né? Da acumulação de capital. Certo? Na medida que vocês quiserem interromper, ele fica à vontade. Para perguntar, para fazer questões, para contribuir. É um bate-papo. Então, a gente trabalha na COFID, né, que é a Coordenação de Informação e Divulgação. Talvez pronto. A gente trabalha na COFID, dá para ver? Coordenação de Informação e Divulgação da Economia Solidária. Nosso papel é fazer esse processo de informação e divulgação. Para isso, a gente monitora, acompanha os projetos, né? Esse é o segundo projeto que eu acompanho aqui em Itabuna. É o segundo projeto. E a gente tem hoje 16, todos os projetos de economia solidária. 32, né? Sei que a gente coordena, tá? A gente monitora. Esses projetos vão desde a agricultura familiar, corte e costura, cultura, Estruturação para a parte de catadores de materiais recicláveis. Fábrica de roupa, uma infinidade de processos de geração de renda, de trabalho. Comunitária. E da cultura também, que é o de vocês aqui, né? E aí a gente tem o papel de fazer o acompanhamento desses projetos, a parte burocrática, evidentemente, de uso adequado do recurso, da prestação de conta, coisa e tal. Isso nos interessa porque a gente tem que fazer cumprir, né, a legislação, a norma do bom uso do recurso público, mas o que nos deixa também mais interessado, para além disso, são os resultados que esses projetos alcançam nas comunidades, que é o que nos interessa, né? O desenvolvimento comunitário. Então, vamos lá. Cadê o slide? Então, a gente trabalha
a gente quer fazer o debate da economia solidária partindo de um conceito, porque é necessário o conceito. Primeiro, a gente discute a economia solidária, como eu já tinha falado no começo, como um movimento. Eu entendo que a economia solidária ele é, historicamente, um movimento orgânico dos povos originários. Por que eu estou falando isso? Que a base da economia solidária é solidariedade, gestão coletiva, né? Divisão da produção, equidade, né? Trabalho coletivo, sustentabilidade, ou seja, respeito aos meios e ao meio ambiente, o ser humano em primeiro lugar, a pessoa, o ser humano, a saúde, a família, o sujeito, né? A pessoa em primeiro lugar. Antes do bem-estar desse sujeito, ele não tem como produzir coisas materiais. Você não tem como trabalhar doente. Você não tem como trabalhar se seu filho está doente. Você não tem como trabalhar se você morreu. Você não tem como... Então, assim, ao contrário da ideia de produção capitalista, que você precisa produzir e gerar lucro, independente das suas condições físicas, mentais, psicológicas, de saúde e meio ambiente, você precisa trabalhar. Então, hoje em dia, se você trabalha na Riachuelo e seu bairro está alagado, o cara vai dizer, ou você me traz uma atestada para você não perder o dia, ou você atravessa nadando. Mergulhe, se lasque, mas chegue no seu trabalho, não é isso? As empresas privadas são nesse formato, né? Então, não há como você ter saúde, não há como você produzir se você não tem saúde. Mas pouco importa isso para um modelo tradicional de capitalismo. O modelo da economia solidária diz o seguinte: antes de tudo, a pessoa precisa estar bem, saudável, né? A preocupação que a gente precisa ter é com o ser humano. Que o trabalho é para que ele tenha qualidade de vida. O trabalho não é para que você dê qualidade de vida somente para quem te emprega, para quem ganha com seus esforços, para quem ganha com a sua luta. O seu trabalho precisa dar a você e sua família qualidade de vida, retorno, saúde, né? Essa ideia desse conceito, e a gente trabalha esse conceito mais da subjetividade, né? E a gente fala que é um movimento dos povos, é porque de fato é. A gente aprende essa questão da solidariedade coletiva com os povos originários, com os povos indígenas, né? Com as comunidades afros, com os terreiros de candomblé. É a partir dessa experiência orgânica de vida dos ancestrais que a gente entende que foi construído esse conceito de economia solidária, porque antes de tudo é esse movimento. Mas, vocês já ouviram falar de Paul Singer? Alguém já leu o material dele? Paul Singer, ele, o economista, professor, ele teve a grande sacada de trazer esse conceito para dentro da universidade e produzir esse conhecimento científico sobre a economia solidária. Então, ele traz esse conceito, traz esse debate para a universidade, tem essa produção acadêmica sobre a economia solidária, e aí a gente passa a trabalhar, para você investir, para você ter a política pública, você precisa conceituar, né? Não dá para você separar dinheiro de governo, separar equipe, investir dinheiro, se você não conceitua. Você tem que ter um conceito. Vou atacar aquilo ali, vou atacar aquele eixo, vou atacar aquele lá. Então, você precisa conceituar para poder construir a política pública. Então, Paul Singer, ele diz o seguinte, que a economia solidária corresponde a um modo de produção, né, cujos princípios básicos são a solidariedade, a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. Ou seja, não estamos falando somente de um movimento social, não estamos falando somente de um movimento de militância, estamos falando de um modelo de produção, né? Um modelo de produção econômico. Ou seja, se é modelo de produção, ele gera riqueza. Essa semelhança não sei se semelhança, mas assim, para produzir. A gente não está falando que a economia solidária é um espaço terapêutico. Não é isso. É um modelo de produção, mas que também, inclusive, você pode ter produtividade econômica dentro do espaço terapêutico. Também isso é possível. Pode falar? Quando a Aderaldo traz essa importância de conceituar para ganhar essa expressividade da política pública, foi a partir das conceituações de Paul Singer que ele foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária, né? O movimento que nós temos hoje a Bahia tem a maior robustez de política pública de economia solidária. Assim, as pessoas vêm aqui beber da nossa fonte, mas a economia solidária começou a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária por conta de Paul Singer.
ou sim já começou a trazer esse conceito todo que a Aderaldo trabalhou, e a partir disso, a partir da parte teórica dele, que ganhou viabilidade, que ganhou validade, foi que foi criada essa Secretaria Nacional. Isso. As atividades, bem, esse modelo de produção conjunta, ela está nos mais diversos aspectos. Você pode ter uma clínica, sei lá, uma parceria entre psicólogos que resolveram montar uma clínica a preços solidários, por exemplo, ou a não preços solidários. Mas ela pode ser um empreendimento de economia solidária porque ela tem ali um coletivo que se junta diante de um objetivo comum, e aí numa perspectiva de ninguém explorar ninguém, ninguém tirar a saúde de ninguém para ficar rico, mas que essa riqueza gerada junto ali, ela possa ser distribuída entre quem trabalhou. Estamos falando de gerar riqueza, não é isso? Geração de renda. Dali as pessoas vão tirar prolabores, salário, vão pagar suas contas. Então, a ideia não é um movimento legal, como as pessoas costumam entender a economia solidária. Não é um movimento solto, contra o sistema, não é só isso. Não. É um movimento que ele tem objetivos específicos. Né? Para isso, a gente teve uma construção, né? A gente vai falar de como a gente chegou até aqui, mas essa questão do entendimento de que a economia solidária ele é um movimento econômico real e não subjetivo, e não a ideia utópica somente, não é por acaso. Né? O governo, as autoridades do Estado entenderam e entendem que você tem um movimento de pessoas trabalhadoras e trabalhadores, geralmente pobres, de periferia, né? Pessoas de movimentos alternativos, e essas pessoas estão envolvidas ali em um processo de produção que gera muita grana mesmo. E essas pessoas não são vistas, primeiro, essas pessoas não são acolhidas pelo mercado capitalista, ou seja, não sei os pais de vocês aí, que eu não conheço vocês pessoalmente, mas, por exemplo, minha mãe passou a vida como uma parte da vida como costureira, outra parte da vida como agricultora, né? Então a gente produzia lá em casa o que a gente comia, agricultura de subsistência. Mas minha mãe tinha uma máquina de costura e minha mãe costurava roupa para todo mundo da região. Outros exemplos a mãe de fulano de tal que sustentou aí 3 gerações da família vendendo cocada de coco, vendendo geladinho, vendendo acarajé. O pai de fulano de tal, que tinha uma pampa que fazia carreta, ele tem essa pampa há 20 anos. E durante 20 anos ele construiu a casa que morou a família toda. Pagou a faculdade do filho particular, paga a escola do neto, paga a internet de casa. Ou seja, aquele trabalho dele ali gera uma riqueza que sustenta uma família. E essa riqueza, ela paga imposto nos bancos, ela paga água, ela paga a luz. Ou seja, ele compra nas grandes empresas, ele compra na Riachuelo, ele compra na C&A. Ali tem riqueza sendo produzida, tem? Não é isso? Agora, essa riqueza que ele produz, ele gasta onde? Ele gasta onde? Quando ele vai comprar roupa de São João, ele compra onde? As empresas, né? Nas grandes empresas, não é? Quando ele vai comprar leite em pó, vai comprar das grandes empresas. Vai comprar um leite em pó e também. Que é uma grande empresa, uma grande indústria. Quando ele quer sair, sei lá, vai no shopping, ele gasta nas grandes. No shopping só tem, a maioria são as grandes empresas. Então, reúne a família ali, dia domingo, e vai no shopping, né? Comer uma pizza, vai comer uma pizza. Joga de empresa, vai comer um McDonald's, um Burger King. Então, esses conglomerados que estão dentro de um modelo capitalista predatório, porque o cara que trabalha na McDonald's, ele não pode se sentar, ele não pode beber água, ele não pode olhar para os lados. É um modelo de empregabilidade totalmente predatória. Burger King, que companhia, toda essa galera aí. Mas essas empresas, elas se sustentam com a riqueza produzida por esses sujeitos aqui. A conta dele é no Banco do Brasil, no Santander, no Bradesco, que pega o dinheiro dele e empresta para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, esse cara, quando entra no Bradesco, ele é visto como um sujeito economicamente produtivo? Não é. Não é. Você chega no banco, a porta trava. Para falar com o gerente é um inferno.
Eu fazia parte de uma organização e a gente, quando era bem novo, a gente aprovou um projeto. R$ 250 mil. Naquele tempo, hoje não é muito dinheiro, mas naquele tempo era dinheiro demais. Que era para comprar barco. Assim, pouco dinheiro, o que era comprar barco para acesso animais de pescadeira. Quando a gente botou esse dinheiro no Bradesco, meu Deus do céu, eu era uma pessoa importante no Bradesco. Eu chegava no Bradesco, o gerente sabia meu nome. Uma vez eu estava na reunião no Pelourinho, o banco era na Piedade. Quem conhece Salvador? Não sei se todo mundo conhece Salvador. O banco era na Piedade. João, o nome do gerente. Ó, João, tá no negócio da internet, não tá? João, seu descarado. João me ligou. Ô, Geraldo, não, precisa assinar um documento aqui. Aí eu falei, não, mas eu não posso ir agora, não, porque eu tô na reunião. Ele, não, mande a reunião. Falei, aqui. Deu meia hora, o João batendo na porta, mais um amigo dele, para eu assinar um papel. Porque tinha R$ 250 mil na conta da associação que eu fazia parte. E eu era o diretor financeiro. Ok. Aí fomos fazendo, compramos umas coisas, aconteceu o quê? O dinheiro acabou. Eu não pegava a fila para trocar cheque, não. Eu ia fazer uma compra, chegava lá com o cheque, e João, opa, patrão. O dinheiro acabou. Eu lembro do primeiro dia que eu fui do Bradesco, depois que o dinheiro acabou, eu procurei João. Oi, eu quero falar com o João. Mas o João não está aqui, não. O João estava lá na sala dele. O João viu que era eu. Não tinha mais dinheiro na conta. O João nem me atendia mais. Porque eu deixei de ser um sujeito economicamente produtivo para o banco. Eu não tinha mais dinheiro ali para ele emprestar juros. E é isso que acontece com o pequeno produtor, o artesão, o cara que tem uma lojinha de cocada. Ele não é visto como... No entanto, se você pegasse o dinheiro de todo mundo que vende cocada, o dinheiro de todo mundo que vende geladinho, o dinheiro de todo mundo que tem uma rocinha de agricultura familiar, todo mundo que vende mel, e tirasse esse dinheiro todo do Bradesco, ele não ia sentir falta, não? Aí, rapidinho, as grandes empresas capitalistas, esqueci a palavra, mas as grandes empresas capitalistas vão entender que esse sujeito é sim sujeito econômico que produz. Mas dessa forma individualista, você não é visto. Inclusive, você é maltratado por não ser esse sujeito. É tratado de qualquer forma. Portanto, por que é importante a definição do conceito de economia solidária? Por que é importante ter uma lei sancionada pelo presidente da República, né, que foi votada no Congresso? Porque, infelizmente, esse país ele não funciona. A gente não vive numa sociedade de bom senso. A gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem que, para deixar de ser chamado de macaco na rua, a gente teve que construir uma lei onde o homem preto e a mulher preta deixasse de... Fosse crime chamar você de macaco na rua, falar que você é inferior porque você é preto. A gente sabe muito bem que para um homossexual, uma mulher lésbica, uma mulher trans, deixar de ser humilhada não, que ainda é, né? Mas sofrer certos tipos de violência na rua, teve que se construir uma lei para dizer, olha, é crime da prisão. Senão era comum e era normal, ninguém se importava. Ninguém ia se importar. Então, é a mesma coisa com esses movimentos, sobretudo, inclusive, essa questão do movimento de economia solidária. Se você não virar lei, você não tem que ter lei. Então, o governo percebendo e esses estudos acadêmicos, a universidade se interessando, percebeu que, pô, essa galera toda que produz, que sustenta a família, que tem não sei quantos bilhões no Bradesco, no Santander, mesmo de real em real, essa galera produz pra caralho. Então, se eu não me engano, aí eu posso estar errado aí no período do ano, não sei se foi de 20 a 25 ou de 20 a 23, existe uma cifra de uma movimentação de 12 bilhões de reais oriundo somente da economia solidária e das produções autônomas. São essas pessoas aí que eu estou falando. Vende cocada, vende geladinho, vende artesanato, vende renda, vende camarão. Essa galera da feira que produz esses 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais a menos girando na economia de Itabuna não vai fazer falta, não? Vai falta. Bastante. Né? Então, a partir desse entendimento de que esse povo existe, né? De que existe e também é importante lembrar que existe sim também um interesse financeiro nisso, né? Evidentemente. É muita grana. Mas não é só isso. O governo entende, e aí a política pública da economia solidária, ela não é uma coisa à parte que vem emergindo sozinha do movimento social. Porque a economia solidária é parte de um movimento social, né? Do movimento de proletários, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+,
dos movimentos artísticos, do movimento de economia criativa, do movimento, sobretudo, da agricultura familiar, do movimento de mulheres, né, do movimento de educação popular, do movimento de direitos humanos. A economia solidária ela é parte desse movimento. Então, não é uma coisa que ela é um elemento dentro. Por quê? Por que eu estou falando que ela é um elemento? Porque a galera que constrói esse movimento é o mesmo público da economia solidária. Ou tem rico no movimento social? Ou tem herdeiro do Bradesco no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento LGBTQIA+? Não tem. É um movimento de gente trabalhadora, de gente pobre, de gente sofrida. E a economia solidária, ela é um movimento dentro desse movimento. Tá de boa assim? Tô falando de boa? E aí o que acontece? E aí essa questão de lei, de marcos legais, é uma conquista da sociedade, assim como é uma conquista do movimento LGBTQIA+, assim como é uma conquista do movimento de mulheres, assim como é uma conquista do movimento negro, assim como é uma conquista do movimento da agricultura familiar, do movimento cultural, direitos humanos. Tudo é conquista de muito sofrimento, de muita luta. É o que se passa com a economia solidária. Em 2024, foi sancionada essa lei, que é a Lei 15.068, já no governo Lula, né? Depois do governo do inelegível, do Bolsonaro, que a gente sabe que nós tivemos aí um período cinzento na história do Brasil, primeiro com a derrubada da Dilma, né? Que entrou o Michel Temer, que saiu dificultando ou acabando com qualquer política pública que beneficiasse essas categorias de pessoas de movimento que a gente falou aqui. E não achando que estava pouco, o povo resolveu eleger o Bolsonaro, né? Que esse aí passou o trator por cima de qualquer política pública. Assim. Se não conseguiu passar o trator do ponto de vista legal, destruir, ele dificultou o máximo que ele podia. Dificultou com o discurso, dificultou com movimentando pessoas para serem contra, dificultou fazendo propaganda de fake news na internet para diminuir essas políticas públicas. E o que ele pôde cortar de orçamento, ele cortou. E uma das coisas que não parou de ter orçamento foi a economia solidária. Ele extinguiu, né, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Foi extinguida a Secretaria de Economia Solidária. Ela voltou no governo Lula. E aí a gente começou de hoje para resgatar a história, porque a gente vai entender como é que essa lei chegou até aqui. Aí eu faço um... Então, a lei, o primeiro artigo da lei diz: essa lei qualifica os empreendimentos de economia solidária, dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária, que é o SINAS, com vistas a fomentar a economia solidária e o trabalho associado ao cooperativismo. Bem, para o governo criar uma lei, criar um Sistema Nacional de Economia Solidária, eu digo a vocês que a gente não está falando de qualquer coisa. Porque senão, isso, apesar do movimento social estar em cima, isso não interessaria. O governo não faz favor a ninguém. O governo não está dizendo que o governo não. Eu não vou nem ficar falando assim, esculachando muito o governo. Mas assim, o governo ele age de acordo com os interesses populares, mas também de acordo com o interesse político do momento, né? Então, para que essa lei seja, para que o governo consiga funcionar uma lei dessa, tem muita coisa vindo aí, tem muita coisa acontecendo que muitas vezes a gente não percebe porque não fica atento. A maioria da população não percebe. Mas tem uma das coisas que está acontecendo muito é esse movimento enorme de economia solidária que é desconhecido. Aqui na Bahia, inclusive aqui na região sul, extremo sul, é um reboliço de projeto e de transformação. Eu não estou falando de forma subjetiva, estou falando de forma prática. É você chegar em uma associação que produz, sei lá, cacau, não, chocolate, e aí você chegar no território, como fez o governo do estado, você montar uma fábrica de chocolate, primeira fábrica de chocolate do sul, né, extremo sul, né? Pode falar bem melhor disso aí. Mas o que acontece? Você tinha antes o cara que tinha ali uma rocinha de cacau. Uma rocinha de cacau, e ele pegava o cacau e vendia para o atravessador. Eu colhia meu cacau, chegava a Lorena colhia o cacau dela, Augusto o cacau dele. E aí, o galego está acostumado a chegar e comprar 10 quilos de cacau por 50 centavos. Mas por quê? Tá caro. Por que o galego está acostumado a comprar esse 10 quilos de cacau por 50 centavos? Primeiro que ele convenceu o Augusto que ele não ia ter opção se não vendesse cacau para ele. Depois ele foi em mim, convenceu a mim. Depois ele foi em Lorena, convenceu Lorena.
Mas eu, Lorena e Augusto, a gente nunca se encontrou para pegar Galego, dar um quebrar no pau e dizer, peraí, irmão, 50 centavos não. A gente nunca dialogou sobre isso. O dia que a gente se encontrar e dialogar, Galego vai chegar de novo. Se não existir uma rede de apoio, for uma conversa de bar, Augusto vai dizer, não, eu falei com Lorena e falei com o Aderaldo, e eles estão vendendo o cacau dele para você a R$3,50. Aí Galego vai dizer, não, pô, mas é que o cacau dele, ele está fazendo um borrifamento lá de água com açúcar, o cacau está saindo 3 vezes mais doce, e o seu não está. Aí eu vou lhe fazer um favor, vou comprar o seu a 50 centavos também. Só que Galego vende a R$10 o cacau que ele compra da gente. Mas ele faz a gente acreditar que ele está fazendo um grande favor para a gente. E a gente fica preso nessa travessia aí. O resto da vida. Ou seja, você não consegue nem comer vendendo seu cacau. Aí chega a política pública de economia solidária e diz assim, não, vamos saber quem é. Não estou dizendo que é porque o governo decidiu. Não. Houve uma pressão popular, estudo técnico, movimento, dizendo assim, não, velho, vamos parar com isso. Tem sempre alguém, não tem alguém sempre que diz assim, não, peraí, pô. Tem sempre alguém com mais instrução, com mais sensibilidade ou com mais ódio, que fala, não, isso está errado. E aí, graças a esse movimento de pressão popular, o governo conseguiu chegar aqui e construir uma fábrica de chocolate. Que é na... A Chocosol. Vocês conhecem a Chocosol? É a turma que é da UESC. Todo mundo conhece a Chocosol, né? Deixa eu falar bem rapidinho. Sim, vai. A Chocosol começou como Centro Vocacional Tecnológico a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia, na verdade, não foi nem pelo Ministério do Trabalho, para ser um centro de estudo, de melhoramento de amêndoa, de todas essas questões mais tecnológicas. Depois, o Ministério de Ciência e Tecnologia começou a entender que os centros vocacionais tecnológicos nem estavam dando tão certo, botou um pezinho no freio ali e deu uma regredida na robustez de investimento nesses centros. E aí a gente já tinha um Centro Público de Economia Solidária aqui, não vou falar tanto do Centro Público agora, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais dessas políticas públicas depois, para o Rasta conseguir adiantar também. Mas aí, a partir do Centro Público que a gente já tinha aqui, já conhecia os agricultores familiares da região, já sabia que a galera vendia o cacau a 50 centavos, né, para atravessador, a secretaria, que é a mãe, né, a matriz a superintendência, que é a matriz desses centros públicos, investiu um pouco mais nessa fábrica, que é a Chocosol, a primeira fábrica de economia solidária do Brasil, nós temos ali na UESC, e essa fábrica mudou o curso, o rumo ali do que seria feito. Não foi mais utilizada só para o estudo, para o melhoramento da amêndoa, e começou a atender os agricultores familiares da região, e hoje, se Galego, Aderaldo, Augusto chegam lá com a amêndoa deles, recebem assistência técnica para melhorar essa amêndoa, para vender essa amêndoa a um valor melhorzinho, eles não só vendem, como eles também podem deixar essa amêndoa entregue lá para fazer aquele chocolate lá, que é o chocolate da Chocosol, que todo mundo aqui já deve ter comido, e eles recebem na embalagem secundária para a comercialização desse chocolate. Então, ao invés de hoje eles venderem a amêndoa a 50 centavos, eles conseguem vender o chocolate a R$7, a R$8. Então, é assistência técnica, tanto para o melhoramento da amêndoa, quanto para você ter um valor agregado no seu produto. Hoje nós temos acho que 2 anos e meio de Chocosol, em março faz 3 anos, e essas famílias triplicaram o valor, né, a renda familiar mesmo. Conseguiram triplicar, em alguns casos, quadruplicar a renda familiar, e hoje, a partir de um projeto com Trade, inclusive a gente está com novos projetos, né? Tem uma associação daqui que está com novos projetos para conseguir projetar essa marca para outros estados, né, conseguir projetar para outros países, levar a Chocosol para outros lugares para melhorar ainda mais o valor agregado desse produto, e aí isso dialoga com essa economia solidária como estratégia de desenvolvimento econômico, e não só para essa galera sair de um salário mínimo para R$2.000, mas para realmente conseguir, com respeito ao meio ambiente, com autogestão, com democracia das decisões ali, projetar o que é que elas estão fazendo. Pois bem, é isso. Eu dou um exemplo da fábrica de chocolate porque é um bom exemplo e está aqui próximo. O que acontece? Assim, você constrói uma rede de apoio, você constrói um equipamento público, né, que possibilita esse sujeito não vender mais para galego atravessador, que compra 50 centavos, e conseguir gerar mais renda através dessa produção, que essa renda volte para a família e não vá para a família de galego, que é rica, que mora lá em Paris, não sei aonde. Você tem cara de rico, meu. Eu tô família mora em Paris, sacaneando. E galego
vai continuar cada vez mais rico com essa produção dessa galera. Ah, Adriano, mas isso resolve, isso determina, isso diz que é um movimento de economia solidária? Não só isso. Porque a fábrica também poderia ser uma outra espécie de atravessador. É necessário que esse equipamento, para além de garantir a compra e a venda, a facilidade de escoamento, pensando na geração de renda dessa família, para que essa família coma melhor, se desenvolva melhor e respeite o meio ambiente, é necessário que essa família seja acolhida e incentivada a um processo de tomada de consciência. Que consciência é essa, Adelado? Consciência de classe. Consciência de classe nem na perspectiva de que eu sou... Ué, o que é consciência de classe? É só entender que eu sou funcionário, explorado e me revoltado. É muito mais do que isso, né? Entender que você é sujeito desse lugar que você está, que você é sujeito, que você produz, que você traz riqueza, e entender também que você é explorado, e entender que dentro desse cenário ali há outras alternativas. Mas, se você não tem um processo de tomada de consciência, aí você pode se tornar somente mais um sujeito explorado de outras formas, porque sobre economia solidária, para além de um movimento de geração de riqueza, de um modelo produtivo de geração de riqueza e equidade, ele é, sobretudo, um movimento de construção e tomada de consciência de classe, né? De lugar do sujeito. Só é possível você fazer alguma transformação a partir, eu acho que é uma opinião minha e de mais algumas pessoas, né, a partir dessa tomada de consciência. Sem essa tomada de consciência, é muito provável que você reproduza de forma micro essa exploração com as outras pessoas. Então, a gente montar aqui uma cooperativa de sei lá o quê, e eu reproduzo esse processo de exploração com vocês, né? Disfarçado de um discurso massa de coletividade, mas, na verdade, eu estou ali. Isso acontece o tempo todo, a gente sabe que isso acontece. Inclusive, só compartilhar uma reflexão com vocês. Essa formação aqui sobre economia solidária, pela COFID, né, pelas coordenações lá, elas eram realizadas até, às vezes, na finalização do projeto, ao longo do projeto, e foi um diálogo que eu e o Rasta tivemos, assim, no início do acompanhamento desses novos projetos. A gente teve uma experiência de ir para a finalização de um projeto anterior, que antes da gente ir, a gente ouviu que a galera ia dividir as coisas. Tipo, sei lá, a gente ia montar aqui não vou citar o que era, né, mas a gente ia montar aqui uma fábrica de corte e costura, e antes da gente inaugurar essa fábrica de corte e costura, a gente soube que a turma já estava dividindo o que ia ficar ali. Então, uma máquina de costura vai ficar para você, uma máquina de costura fica para Galego, Rafael fica com o notebook, Augusto vai ficar com a caixa de som. E aquilo ali era a estruturação de uma fábrica solidária de corte e costura. E aí a gente foi ao fim, né? Não era uma fábrica, a história, a fábrica é um caso fictício, mas a gente foi ao fim fazer essa formação e dizer como funcionaria muito melhor se eles mantivessem aquela fábrica de corte e costura, tanto em relação à autonomia financeira deles, né, quanto em relação à solidariedade, à divisão de trabalho, tudo que a gente está dialogando aqui. E aí, agora foi uma decisão conjunta, assim, solidária, coletiva, entre eu, Aderaldo e a turma da sala, que a gente faria essa formação primeiro. Que em todas as cooperativas, em todas as associações que foram contempladas por esse edital, a gente ia falar dessa tomada de consciência, falar sobre a economia solidária, sobre a coletividade, sobre esse senso de solidariedade, de cooperativismo, antes de que o projeto fosse executado, para que não saísse cada cooperativa pensando, eu vou captar o meu, a gente não vai se encontrar nunca mais, e assim todo mundo vai sair daqui e resolver sua vida, e que não, que houvesse uma comunicação, que houvesse um coletivo mesmo, e é um dos pontos que a gente espera a partir desse curso aqui. Vou adiantar, porque eu sei que eu falo bastante. Aí vem o segundo artigo da lei. Economia solidária compreende as atividades de organização da produção e da comercialização de bens e serviços, da distribuição, do consumo e do crédito, observando os princípios da autogestão, do comércio justo e solidário, da cooperação, da solidariedade, a gestão democrática e participativa, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, regional e territorial integrado e sustentável, o respeito ao ecossistema, a preservação do meio ambiente, a valorização do ser humano, do trabalho e da cultura. Com isso, né, nós estamos dizendo que não basta ser um coletivo que produz alguma coisa para ser economia solidária.
Antes de tudo, é um processo de tomada de consciência da questão do meio ambiente, da questão de classe, da questão de gênero e de sexualidade, enfim, da diversidade, ou seja, envolve um processo de sensibilização para um mundo saudável. Antes de tudo, um mundo saudável. Não existe pessoa saudável se você não tem um mundo saudável. Então, a ideia é construir um contexto, um mundo, um ambiente saudável, entende? E produtivo. Tá. Os atores quando a gente fala de economia solidária, a gente está falando de um movimento, nesses movimentos tem atores, né? Quem são os atores desse movimento? De um lado, nós temos a sociedade civil, nós, vocês, todo mundo aqui, que produz, que trabalha, que já tem essa consciência de que não há espaço para nós no modelo econômico capitalista. Não há. A gente não vai ser acolhido. Pelo contrário. Né? Não há acolhimento no capitalismo, há exploração. Isso não vai mudar. O capitalismo ele vai se autodestruir porque ele não tem para onde ir. Não há para onde ir, não há como mudar, não há como humanizar o capitalismo. O capitalismo ele vai chegar num ponto que ele não tem mais para onde ir, ele se autodestrói. Só que antes de ele se autodestruir, ele vai destruindo toda a humanidade, né? Toda a humanidade. A gente fala isso e o povo é comunista, não sei o quê. Gente, mas isso é. Basta olhar como é a vida de um trabalhador pobre, comum, classe média baixa. Você não tem tempo para respirar. Você tem mal se arruma tempo para se assear. Você sai às 5 da manhã, não estou falando de todas as categorias, mas algumas categorias sai às 5 da manhã de ônibus, chega no trabalho 7, pelo menos nas grandes metrópoles. Depois de pegar 2, 3 transportes. Você trabalha até 5, quando volta para sua casa já é 19, 8. Você tem ali praticamente mais de um dia envolto de uma rotina de trabalho. E você é remunerado tão mal por esse trabalho que você não consegue comprar um remédio para dar conta do problema de saúde que esse trabalho lhe ocasionou. E quando você vai para o Estado que deveria garantir isso, também não garante, porque você chega lá no INSS, sei lá, com a coluna ruim, que você não consegue mais carregar nenhum saco de cimento, quando você trabalha com isso, e você também é negado. Então, é um modelo, é uma redoma de exploração, de ação predatória que o trabalhador não sobrevive. Não tem vida. A realidade é essa. Então, de um lado, são esses sujeitos produtivos que a gente já falou aqui, que são as pessoas que têm um comércio autônomo, são as pessoas que vendem invocado, são as pessoas que vendem da cultura familiar, são as pessoas que vendem cultura, são as pessoas... De um lado, essa gama da população, né, que faz o movimento da política pública. Do outro lado não, a ideia é do mesmo lado, né, não vamos nem falar nesse sentido antagônico das coisas, você tem o poder público, né? Qual é o papel do poder público para a economia solidária? Agora é uma pergunta, agora eu estou lançando uma pergunta para a gente responder junto. Diante disso, qual é o papel do poder público para a economia solidária? Pode ficar à vontade. A gente consegue acompanhar também aqui pelo chat, viu, a turma que está online aí, se quiser. Escreve aí, quem quer dizer igual para... Nós estamos falando, existem os atores, os sujeitos da economia solidária, diante do que a gente está conversando aqui. E quem são esses atores? Uma parte somos nós. O trabalhador, a trabalhadora, né? O pequeno produtor, aquele que produz, quem é sujeito econômico produtivo, que gera riqueza, blá, blá, blá. E essa riqueza ele não consegue usufruir, evidentemente. E tem o poder público. E a pergunta é, qual é o papel do poder público perante a economia solidária? Fazer a mediação. Que aí, no caso, ela faz a mediação entre as grandes empresas para ter mais lucros ainda e faz a mediação para aquelas pessoas que são micros, já estão um pouco mais abaixo, para fazer essa captação de giro rodar. Como se fosse uma roda gigante, eles estão ali dando acesso assim, não é acesso, mas é um alicerce para fazer essa manutenção rodar. Uma boa palavra, alicerce. Essa... Eu ia dizer isso, que criar talvez esse terreno, né, para que isso torne-se
produtivo, literalmente, né, no sentido tanto da pessoa conseguir acessar essa política pública, né, de entender que isso já existe esse local e essa oportunidade para essa pessoa, né, e alcançar cada vez mais territórios. Eu diria que talvez seja isso. Eu acho que nessa mesma linha aí, os dois, né, acho que nesse sentido de entrar com subsídio, entrar com crédito, entrar com estrutura, entrar com um estímulo mesmo econômico para as coisas poderem se sustentar, né? Porque muitas das vezes a galera corre, sua e tal, para ter o mínimo, e o Estado ele tem esse recurso, ele tem essa estrutura que pode auxiliar nesse desenvolvimento, né? E não só assim, do empreendimento solidário em si, mas de toda a rede que envolve, por exemplo, você falou de escoamento. Então, o escoamento não adianta só garantir que aquele empreendimento solidário consiga produzir, mas deve haver uma infraestrutura ao redor dos empreendimentos para que eles consigam se relacionar, né, com a sociedade, com outros empreendimentos, enfim, né, a garantia dos meios de produção e, né, subsídio, assim, essa infraestrutura. Quando você fez Fica à vontade. quando você fala, por exemplo, de lei, essas coisas, né, hoje, justamente, a maioria dos leis acabam fechando justamente por não ter sustentabilidade no seu próprio negócio. Eles não conseguem se firmar dentro de um mercado, isso que é predatório, justamente essas outras grandes empresas. Então, acredito que o poder público estaria justamente nesse sentido, de fomentar essa sustentabilidade, dar essa robustez àquele empreendimento, né, para justamente que ele consiga dar continuidade ao processo. Quer falar antes? Augusto vai falar? Augusto. Alana vai falar? Minha teoria é que o capitalismo é libertar Marx e outros filhos, entendeu? Minha teoria é que o capitalismo já vai se retroalimentando, a alimentação, né? Vai fazendo a retroalimentação após várias décadas, até esgotar todos os recursos naturais do mundo. A partir daí é que a sociedade vai conseguir adquirir consciência de classe privada. Mas até lá tem que dialogar sempre com a sociedade sobre a consciência de classe de todas. Até porque morto também não cria consciência mais, né? Já morremos tudo para quem vai ter consciência. Mas eu acho que o que ele está falando aí é o que ele está falando mais cedo. Que eu acho que o capitalismo ele toma um caminho vai chegar uma hora que ele não tem mais para onde ir, não tem mais o que explorar. Ele é autossustentável, né? Nessa perspectiva que ele está falando mesmo. Mas, enquanto isso, a gente tem que tentar construir entre nós uma consciência coletiva, né? E, inclusive, dizer, olha, existem outras alternativas de a gente se ajudar e sobreviver, se não é dessa forma. E aí, fechando aqui essa parte do nosso camarada ali falou, o Estado ser um alicerce. E todo mundo falou aqui, meio que descrevendo o que ele falou. O Estado ele tem um papel importante, necessário, de ser um alicerce da política pública. O que é ser um alicerce? É garantir a estrutura mesmo. Por quê? Se constrói estrutura sem recurso, gente, pensamento constrói ideia, mas não levanta prédio, não, tem que ter dinheiro. Né? E aí você precisa também ter um Estado consciente, minimamente consciente. Você precisa ter gestores minimamente conscientizados da necessidade que se tem de se investir em determinadas políticas públicas. Se não houvesse isso, nós não teríamos cotas. Talvez nenhum de nós aqui até hoje tivesse entrado na universidade. Extensão universitária, ou seja, a construção de um monte de universidade, né, que foi feita nos últimos 20 anos, né, sobretudo no governo do presidente Lula. Nós não teríamos bolsa estudantil, nós não teríamos moradia estudantil, né? Nós não teríamos cotas para concurso, nós não teríamos, apesar de minoria absurda ainda, mulheres no parlamento, né? Nós não teríamos mulheres estando no parlamento, nós não teríamos. Nós teríamos ainda crianças sendo tratadas como adultos e exploradas do ponto de vista do trabalho. Nós normalizaríamos a exploração sexual infanto-juvenil, nós normalizaríamos o racismo, a violência contra a mulher. Ou seja, tudo isso parte de uma tomada de consciência, para que se construa a política pública e se construa uma política de controle social sobre isso.
Então, uma das questões que o Estado tem dever de ser é o alicerce para que essas coisas possam ser estruturadas de forma palpável, saia do campo das ideias, do campo das palavras bonitas, do campo do debate, né, do campo do discurso e se tornem práticas. Então, é de fato, meu irmão, é se tornar de fato um alicerce para que essas políticas andem. E alicerce botando recurso público. Ah, mas o Estado é bonzinho, é porque o Estado gosta de dar dinheiro. Não, gente, é dinheiro do povo, que precisa voltar para o povo. Essa riqueza que está lá nos cofres do Estado não é que jogou no Tigrinho e ganhou. Não é do Tigrinho. Essa riqueza somos nós. Nós estamos construindo esse país nas costas, trabalhando de sol a sol, nossos antepassados, nosso povo, nossos pais, nossas mães. E nós, que nós estamos trabalhando até hoje aí. Então, essa riqueza somos nós que construímos. Mas essa riqueza ela vai para 1% da população. A gente produz a riqueza para 1% da população. Então, essa minimamente precisa voltar, e volta, é o mínimo que volta. Aí fala assim, aí às vezes a gente tem aqui. Aí, como é que volta? É o governo alicerçando a política pública. E aí, se tratando da economia social, é o governo sendo um alicerce, estruturando, dando caminhos palpáveis, reais, para que o movimento ande. O governo precisa ser uma esteira de construção dessa política pública. Na UNEB, lá em... Onde foi que a gente foi hoje? Itaberaba. Na UNEB, em Itaberaba, um professor questionou assim, ele falou, mas espera aí, Aderaldo, se o governo bota dinheiro numa cooperativa, aí ela não deixa de ser economia solidária? Ela está recebendo o dinheiro do governo, ela não deixa de ser autogestionária, ela não deixa de ser um movimento social? Eu jogo a pergunta para vocês acham que deixa? Um professor da UNEB, que eu não lembro, ele me questionou assim, Aderaldo, se o governo precisa investir em um empreendimento de economia solidária, se o governo precisa botar dinheiro numa cooperativa de cultura, por exemplo, ela não deixa de ser economia solidária? Porque você está colocando dinheiro para que aquela cooperativa vai estar outra porque se ela estiver voltando para os bens, a gente já sabe, mesmo que a pessoa que também está colocando dinheiro ali, ela acaba também ganhando um percentual depois. Então, eu vejo também por esse lado também. Ela consegue ter um retorno depois, após esse que faz. Aí agora, não sei. Agora não sei se isso é a longo prazo, a médio prazo. Eu fico nessa dúvida. Aí voltando para o início da sua fala, sobre conceituação, acho que talvez a questão esteja ali nesse conceito de economia solidária, qual é o conceito de economia. Né? Então, acho que assim, se há um investimento, não deixa de ser economia solidária, porque de que maneira, né, essa economia se organiza? Eu acho que a questão está nesse sentido. E pensando que não existe nenhuma economia que exista sem, até onde a gente pode observar, não existe economia que sobreviva sem investimentos, sem incentivo estatal. Toda economia, independente de qual modelo, de qual matriz econômica seja essa, tem participação do Estado. Então, perfeito. Principalmente. Exato, eles utilizam justamente esse discurso de estar gerando emprego, de estar trazendo renda para a população, tudo mais, a gente sabe que vai agradecer trajetória, justamente representa a questão americana. Né? Aqui o tudo mais sim é que entra justamente como talvez um credor disso aí. É o Estado. É o Estado. Né? Justamente com essa justificativa, sobre essa justificativa de que seria isso, gerador de emprego, de renda e tudo mais. Então, por que não fazer isso para afirmativas de economia solidária? Então, injetar, né, o Estado injetar dinheiro naquilo ali não necessariamente descaracteriza a economia solidária. Eu acho que até reafirma, inclusive. Perfeito, é exatamente Eu isso. vou compartilhar aqui que uma pessoa trouxe no chat para passar a bola para o Rasta. Leonardo Ribeiro, ele trouxe aqui a ponderação de que já é dever o Estado inicialmente, que financiar movimentos sociais é apenas uma forma de terceirização do trabalho que o Estado deveria fazer. Uma forma de terceirização
do trabalho que o Estado deveria que o fazer. Estado deveria fazer. Mas aí é que eu pergunto, o questionamento que eu falo para o nosso amigo aí. O Estado bota recurso para todas essas grandes empresas aí, né? Os grandes produtores de soja, os grandes produtores de gado, as grandes empresas, elas recebem recursos absurdos, incentivos fiscais do Estado. Aí você vai começar uma cooperativa de cultura, por exemplo. Você não tem dinheiro, mas você tem ali uma infinidade de potencial gerador de renda e que essas pessoas, através daquela cooperativa, elas têm a possibilidade de comercializar, né, esses produtos de forma justa. E fique bem claro que é o seguinte, não ter fins lucrativos não significa não gerar riqueza. Não ter fins lucrativos significa, nesse caso, eu não lucrar com o seu esforço, com a sua derrota. E sim a gente, junto, conseguir gerar riqueza para nós. Entende? Então, essa é a ideia do não ter fim lucrativo. Não quer dizer que as entidades de economia solidária não têm que ganhar dinheiro, não é isso. Você pode ganhar milhões de reais. O que não pode é do ponto de vista do princípio, né, é eu pegar e explorar vocês todos aqui e gerar riqueza só para mim. Né? Aí sim, aí é fim lucrativo. Não é isso que a gente está falando. Então, se a riqueza do Estado ela é gerada por nós, né, e a gente não consegue de forma nenhuma, inclusive, ser visto como sujeito produtivo pelas grandes empresas que o Estado dá isenção, que é o Bradesco, que é o Itaú, e etc., e os bancos bilionários aí, que o governo, inclusive, bota dinheiro, isenta, porque um dos grandes devedores aí, né, do Estado é Itaú, é Bradesco e tal. Aí a gente, que é trabalhador, que enriquece esse Estado há centenas de anos, a gente não pode receber incentivo público do Estado para começar um negócio. Entende? Então, eu acho que o Estado ele tem um papel essencial, primordial, e precisa de gestores públicos comprometidos, que entendam de economia solidária, que entendam da questão de gênero, que entendam da questão de sexualidade, que entendam da questão da criança e do adolescente, que entendam da questão racial, da questão da mulher, da questão da agricultura familiar. Gestor público precisa entender de todas essas coisas. Inclusive para escrita, para produção de editais sérios que valorizem a oitiva que já foi feita com a população. Quando a gente vai numa reunião de um colegiado de desenvolvimento territorial, por exemplo, que temos nos 27 territórios de identidade da Bahia, e a gente escuta que o Litoral Sul está precisando, tem vários agricultores familiares que estão vendendo amêndoa para o atravessador e está precisando de uma fábrica solidária. Quando a gente vai no Recôncavo e a gente escuta que está precisando de um centro público lá e leva a paulada mesmo da sociedade civil, né, nessas reuniões para ouvir o que está precisando. Quando a gente vai para Salvador e escuta que nos grandes eventos o pessoal está tendo que guardar por 4 meses, por 5 meses, todo o resíduo sólido que é coletado, porque o atravessador quer comprar um valor pífio, porque ele sabe que naquele período muito resíduo sólido é gerado, e o Estado vai lá, monta uma central de catadores que paga um preço justo para aqueles catadores no dia, fazendo uma parceria com a empresa, e aquele recurso ali e aquele resíduo ali já é vendido diretamente para a empresa, ele sai dali às vezes com R$1.000 no dia, coisas que ele guardaria por 4 meses para vender a R$80, a R$200 depois. Então, são formas de financiar projetos que aquelas pessoas trouxeram como característica para aquele território. O Litoral Sul está precisando de algo voltado a cacau, Salvador está precisando de um projeto voltado a essa questão dos resíduos sólidos, o Recôncavo está precisando de um projeto voltado ao Litoral Sul, Barreiras está precisando abrir um centro público também. E aí, o Estado vai, financia essas organizações da sociedade civil para que executem o projeto com a sociedade, mas atendendo a critérios que garantam que aquele projeto ele vai garantir o melhoramento de vida, a autonomia financeira daquela pessoa. E por que você está falando isso, Lorena? Um projeto Funtrad. Eu fui comissão organizadora que leu todos esses projetos, quando eu falei para vocês hoje, eu abri todos esses projetos, foram mais de 200, eu acho. Das pontuações que a gente colocava no barema lá era se esse projeto era um projeto só de formação ou era um projeto estruturante. Ou seja, um projeto de culinária, ele vai só ensinar aquelas 100 mulheres a cozinhar ou ao fim do projeto eles vão deixar uma cozinha comunitária para que aquelas mulheres possam fabricar aquelas quentinhas para comercializar depois. Tudo isso conta ponto
porque você investe naquela organização da sociedade civil e garante que aquela política pública vai permanecer sendo executada naquele território. Então, eu acho que é muito mais uma parceria do que uma transferência de responsabilidade. Porque, às vezes, quando a gente faz isso não dialogado, a gente vai lá, monta uma casa de farinha que fica desativada porque as pessoas não conseguem sequer mexer naqueles equipamentos. Porque você vai lá, monta um equipamento estruturante, mas não oferece assistência técnica, mas não escuta se é daquilo ali que a sociedade civil está precisando naquele momento. Então, essa transferência de recursos é muito mais do que uma transferência de responsabilidade. É uma parceria fruto de uma oitiva, e não estou aqui colocando o Estado como super bonzinho, porque eu costumo até dizer, sou gestora pública há 1 ano e meio, por 28 anos e meio da minha vida, estive apenas como sociedade civil, apenas como militante que estava nesses conselhos cobrando, mas hoje todo o outro lado também, não deixei de estar do lado de cá, todo o outro lado também, vendo como é que essa política pública acontece, falando aqui da economia solidária, né? E como é que esses editais acontecem quando a gente faz essa transferência de recursos. Então é isso, o Estado tem papel e deve colocar recurso público, sim, para desenvolver a economia solidária, para desenvolver todas as pautas de minorias, entre aspas, né? Não sei por que a gente usa esse termo minoria, eu não entendo, mas... Deixa eu dar o retorno do colega. Ele falou que está concordando, né? Sim, eu estou concordando com vocês, que não deixa de ser economia solidária. Estou apenas pontuando que o movimento do Estado de financiar não pode ser entendido pelos agentes culturais como uma ajuda ou algo do tipo. Até porque o Estado também lucra com essa mão de obra, seja em forma de imposto, de circulação de capital e afins, com certeza. Logo, é uma obrigação do Estado fazer esse tipo de movimentação. E os fazedores de cultura não podem perder esse ponto de vista. Leonardo, né? Show, Leonardo. Perdão, pode falar. Leonardo falou aqui, e aí o que ele falou casa justamente do que a gente está falando. Por isso que é necessário, indispensável, você ter gestores públicos sensíveis, sensibilizados. Aliás, gente, todos os gestores públicos desse país deveriam vir do movimento social. Enquanto a gente tem gestores públicos que são empresários, grandes empresários, não há de se esperar outra coisa. Então, assim, gestor público ele tem que ser preparado para isso, ele tem que ser sensível a isso, porque o dinheiro precisa voltar para a sociedade, volta dessa forma. Não é o cara que tem 7 fazendas de soja e 4 de corte de gado que vai entender que tem uns malucos aqui de Itabuna, uns rastros aqui de Itabuna, fazendo um projeto cultural, e que a gente teve no último projeto aqui, aí a gente visitou um sacaninha lá, eu sempre conto essa história, Klebitz, como é, Augusto? Klebitz, que é um cara atípico, ele não tem os pés, não é isso? Klebitz, cadê Klebitz que não tem Klebitz? Carlos Klebitz. Klebitz, ele é um DJ, onde é o bairro que ele mora? Eu não lembro o bairro que ele mora. E o depoimento dele, velho, foi um depoimento muito sincero, assim, muito comovente, sacou? Tipo, teve uma enchente aqui em Itabuna, ele perdeu as coisas dele tudo. O material que ele fazia, os beats, que ele ganhava uma grana também, o material que ele... E aí ele falou, rapaz, eu entrei numa depressão terrível, tô até expondo o Klebitz aqui, por isso, não é mal. E aí, tipo assim, os caras chegaram aqui e renovaram o meu equipamento todo. Assim, eu consigo trabalhar hoje, consigo fazer meus beats, consigo fazer não sei o quê, e ainda consigo gerar uma renda, mas isso foi, o mais importante foi que isso me tirou de um processo depressivo cabuloso. Porra, você não vê isso como resultado? Você não tem um gestor público que entenda isso como resultado? É fadado a você ter uma gestão pública que não dialoga com a sociedade, fadado ao fracasso, porque não dialoga com a sociedade vai fracassar futuramente. Vai dar certo só para quem está envolvido lá nos esquemas e tudo mais, mas a gente aqui, para a gente fracassa aqui, a gente não acessa. Então é necessário o Estado botar dinheiro e por isso que, segundo o Leonardo aí, que eu também concordo com o Leonardo, você tem que ter gestores públicos, porque isso também pode ser, de fato, uma moeda de troca, se você não tem gestores públicos comprometidos, né? E aí a gente tem, sim, eu trabalho no Estado somente há 4 anos e pouco, há 5 anos, mas isso não me torna Estado, eu sou movimento social, venho do movimento social, sou movimento social, sou educador popular, eu trabalho no Estado, e eu tento usar esse espaço que eu conquistei, porque isso aqui também é conquista, a gente também tem que entender a conquista, né? Porque outrora a gente não chegava, a gente que foi analfabeta para adolescência, a gente que passou fome, a gente não chegava nesses espaços para estar aqui fazendo esse debate e sendo pago para isso, né? Ganhando salário, ganhando diária, transporte. É conquista também no movimento socialista, a gente também tem que comemorar isso. Outrora a gente não entrava, os pobres não entravam nesses espaços, os pretos não entravam, os índios não entravam, as mulheres não entravam. É conquista. Certo? Então é isso. E por isso, assim, a gente
Não gosto de falar bem de chefe, não, parece que a gente ia puxar saco, mas a gente tem que tirar, a gente tira o chapéu, sim, para Augusto Vasconcelos da CETRI, que faz um trabalho excelente de, né, de pesquisar, de investir, de receber nos movimentos sociais. O governo geralmente tira o chapéu para a Venceslau, faz a superintendência lá muito sensibilizada, né? Faço questão de deixar claro que não é para puxar o saco. Mas assim, porque a gente precisa também reconhecer os bons gestores. A gente entrou numa onda, e não é porque a gente não tem razão de entrar nessa onda, de entender que gestor público e quem está na política não presta, a gente precisa quebrar no pau. Esse ainda é um pensamento do movimento social, e eu não julgo ninguém por isso, porque esse foi meu pensamento durante muito tempo também. Mas eu entendo que sem os gestores públicos do nosso lado, a gente também não avança. A gente fica um movimento nos campos das ideias. Então é necessário a gestão pública estar comprometida. Para encerrar, já vou encerrar, porque senão a gente alonga demais. Para a gente chegar aqui hoje e estar falando dessa lei, estar falando dessa política pública, desses investimentos, nós tivemos uma caminhada antes. Então, nós tivemos, assim, o movimento social de economia solidária sempre existiu, mas a gente não entendia muito bem o que era. Eu me lembro, há 20 anos atrás, a gente tentou entender o que era a economia solidária. Eu lembro que a gente uma vez estava debatendo se a economia solidária não era um capitalismo mais humanizado. Esse debate existia há 20 anos em Salvador. E aqui, né? Então, era isso. Esse debate era tão forte nos movimentos sociais que, no Fórum Social Mundial, de 2001, teve um GP, um grupo de trabalho brasileiro sobre economia solidária. Porque isso existe fora do Brasil também, mas esse debate é um debate muito brasileiro da economia solidária. Né? E hoje no Brasil, sobretudo baiano. A Bahia, ela é referência no Brasil todo em economia solidária. Não só pelo movimento social que tem aqui, porque eu estou falando por vocês, por nós, por essa galera aqui. Você tem uma juventude muito cabulosa na Bahia envolvida no debate da economia solidária. Né? O que não é comum, nos outros estados também tem, mas a gente é referência porque a juventude está forte nesse debate. Os gestores públicos também, então a Bahia é referência. E a política também, os investimentos da Bahia são muito altos. Vou mostrar para vocês. Em 2002, teve a primeira plenária nacional, né, para construir uma carta ao presidente Lula. Lula tinha acabado de ser eleito, né? Então, o movimento social foi logo para cima. Olha, bora falar dessa porra desse movimento aqui, economia solidária. Pegaram o Lula aí pelos quartos já, mandaram a carta. Segundo para o mundial. Em 2003 também, teve também uma plenária nacional. E de lá saiu o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Né? Então, o movimento social ele ficou tão em cima, e aí Paul Singe já estava com esse debate na universidade, escrevendo, já era um intelectual da economia solidária, e aí o governo resolveu criar em 2003 a Secretaria Nacional de Economia Solidária, dentro do Ministério do Trabalho. E o secretário foi o próprio Paul Singe, né? Que era um professor universitário. Paul Singe. Morreu, né? Morreu. Deus do céu. Deus do céu. Paul Singe morreu. Tem pouco tempo que ele morreu. Não tem muito tempo, não. Entendeu? Então, criou a Senares. Em 2004, nós tivemos o primeiro encontro nacional de economia solidária. Você vê que o movimento ele vai ganhando robustez. Ele vai ganhando robustez até chegar numa lei, até chegar no que a gente tem hoje. Ele vai um movimento que ele vai ganhando robustez. Ele é um movimento social solto, aí ele vai para o Fórum Social Mundial, faz lá, né, aquilo que a gente sabe fazer, o movimento social faz bem. Aí depois cria-se uma plenária, tudo dentro do Fórum Social Mundial. Em 2003, o governo é pressionado a criar uma Secretaria Nacional e também aquela importância do governo sensibiliza quem é necessário criar e dar apoio a essa galera. 2006, você tem a primeira... 2006, eu acho, né? Você tem a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária. 2007, aqui na Bahia, foi criada a Superintendência Estadual de Economia Solidária, que é onde a gente trabalha. E que hoje o superintendente é Venceslau. A superintendência ela responde por todo os trâmites, os projetos, a movimentação da economia solidária dentro da sede, né? Se estiver errado, você vai me corrigir. Responde na Bahia, né? Qualquer recurso que seja direcionado à economia solidária, inclusive transferência de outros ministérios, não apenas o Ministério do Trabalho, exemplo do Festival Nordestino de Economia Solidária que nós tivemos agora, né, em maio. Reuniu os 9 estados do Nordeste, em Salvador, para um grande festival que movimentou milhões de reais.
teve transferência de recursos de vários outros ministérios, Ministério do Desenvolvimento, Ministério de Ciência e Tecnologia, o próprio CVT, eu falei que foi recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia para construir um centro vocacional tecnológico voltado à economia solidária. Mas todo esse recurso seria direcionado dos ministérios para a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e dentro da Secretaria vai para a Superintendência. Só que é assim, para realmente a outra formação que eu falei para vocês, que a gente vai falar sobre a CESOL de forma geral, para vocês entenderem quais são as políticas públicas. Aí teve a segunda conferência, né? Olha, porque a conferência é uma coisa fantástica. Ela parte de um movimento micro de municípios e territórios, movimenta essa galera lá, faz umas plenárias lá, essa galera se encontra, debate, vem se reunindo até chegar na estadual, E depois no encontro estadual. Então traz a galera do território todo, chega no estado, tira uma parte dessa galera, essa galera vem aqui, faz um debate acirrado aqui, depois essa galera tira uma outra galera aqui, faz um debate mais acirrado ainda em Brasília, a nível nacional. Então você percebe a robustez desse movimento. E aí o Leonardo também fala o quanto que o governo ganha com isso. Ganha assim, porque isso é movimento. Um governo que percebe isso, um gestor que percebe isso, ele sai ganhando, claro. Porque é o movimento que isso é. Inclusive, não vou te interromper muito não, Dara, muito rapidinho. Quando a gente fala disso, né, do gestor ser inteligente, sensível, de compreender, fazer a oitiva, compreender qual é a demanda do movimento social. A Deraldo trouxe a lei, né? Acho que é 15 mil, e eu sei a da Bahia, que é 12.368, não lembro a nacional, mas ela é de 23 de dezembro de 2024. Essa lei era para ter sido sancionada pelo presidente Lula dia 16 de dezembro de 2024. Por que dia 16 de dezembro, Lorena? Porque é o Dia Nacional da Economia Solidária. E por que essa lei seria sancionada nesse dia? Porque, acho que 5 dias antes, o Conselho Nacional de Economia Solidária se reuniu com o presidente Lula para falar: é uma vergonha que nós tenhamos Secretaria Nacional de Economia Solidária e não tenhamos a Lei Nacional de Economia Solidária ainda. Não foi sancionada no dia, porque foi aquela que ele caiu no banheiro, bateu a cabeça, fez aquela cirurgia, inclusive nós íamos e não conseguimos ir, porque mudou a data, mas ele ia sancionar no Dia Nacional de Economia Solidária por uma pressão dos movimentos sociais. Porque todo mundo sentou lá com ele, o conselho sentou e falou: peraí, como é? Bora? O que é que você vai fazer pela economia solidária agora? Você voltou, cadê o Lula do Velho Testamento? Então, a importância, né, do gestor ser sensível e compreender esse movimento. A gente já tinha lei na Bahia, né? A 12.368 é de desde 2011, e aí agora a gente conseguiu essa vitória da Nacional. Então, em 2010, já teve a segunda Conferência Nacional, que é o mesmo movimento, emerge dos territórios, de todos os estados, chega nas capitais, e depois chega em Brasília. Em 2014, nós tivemos uma terceira conferência com esse movimento, e agora, 2024 e 2025, nós teremos ainda a nacional, mas nós tivemos a estadual. Gente, é um movimento de muita robustez. Assim, você movimenta 1.000 pessoas dos territórios, é um negócio que tem muito ganho político, sim, nisso, né? Mas muito ganho político para os movimentos sociais também. E não dá para deixar passar despercebido esse gap aí, né? Se vocês olharem, a gente teve 2006, 2010, 2014, era para ter outro, e aí a gente viveu o período Temer e inelegível, inominável, e aí com esse retorno, a gente conseguiu ter a quarta conferência. Aí, para encerrar, qual foi a caminhada para chegar até aqui? Aí, em 2011, você teve um Plano Nacional de Economia Solidária, né? Com o tema direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. Isso é um plano construído dentro do governo. Então, assim, sai do plano da subjetividade, né? Esse plano ele vai traçar as políticas públicas que vão ser construídas. Você tem, em 2011, foi aprovada uma lei estadual aqui na Bahia, que essa lei, ela cria no artigo 20 o Conselho Estadual de Economia Solidária, que Lorena é gestora, né? Secretária Executiva. E essa galera do conselho, essas reuniões, essa galera se reúne com gente muito importante, né? Que também define as políticas públicas e define também muita coisa para onde vai os recursos. Então, assim, a gente está falando de fazer política, de fazer o recurso chegar até os movimentos e melhorar a vida das pessoas. A ideia é essa. É um conselho deliberativo, né? Não é um conselho só de consulta sobre a política pública de economia solidária, é um conselho que delibera, é um conselho que tem força, respaldo, legitimidade para publicar uma resolução dizendo que o governador tem, orientando, né, que o governador tem que ir. O conselho, a gente orientou o governador a convocar a Conferência de Economia Solidária, ele convocou. A gente orientou o governador a convocar o grupo técnico que vai atualizar o Plano Estadual de Economia Solidária.
Então, não é um conselho que fica ali fazendo consultas teóricas e avaliando a política pública de economia solidária. É um conselho que delibera que aquilo ali precisa mudar, precisa melhorar, precisa... Agora a gente minutou a lei de compras públicas, né, para conseguir contratar os empreendimentos de economia solidária para prestação de bens e serviços, como fardas escolares, mochilas, e tudo isso sai dali do conselho, que é paritário. Metade gestores públicos e metade sociedade civil, metade movimentos sociais. Eu passei esses últimos 2 slides aqui para a gente encerrar. Aí uma coisa muito importante, essas conferências de 4 em 4 anos, essas conferências são a Copa do Mundo da Economia Solidária, porque o ideal é que elas aconteçam o certo de 4 em 4 anos. Essa última atrasou, né? Porque... Mas aconteceu, mas que se volte agora, porque está retomando as conferências, que é importante. Uma coisa muito importante que aí a gente precisa falar, eu não sei quem foi que teve essa ideia brilhante, mas lá em 2008 alguém pensou que era necessário construir os centros públicos de economia solidária. O que são os centros públicos de economia solidária? São espaços, são parcerias construídas com organizações de determinados territórios, por exemplo, sei lá. Vocês têm uma OSC aqui, uma organização da sociedade civil, que chamava de ONG antes. E aí vocês constroem uma parceria com o governo vai construir aqui um centro público e você vai fazer a gestão desse centro público. Qual o papel desse centro público? É mapear esses empreendimentos de economia solidária do território. 196. 196. O quê? 196 empreendimentos. Mapear esses empreendimentos. Esses empreendimentos, sejam famílias que produzem cacau, seja mulheres que produzem renda, seja homens que produzem renda, porque não, crochê, tricô, sei lá. Essas pequenas produções, esses grandes sujeitos econômicos que a gente falou no começo, que não são vistos, mas que produzem e geram riqueza, que se organize e que arrume forma de comercialização desses produtos, de forma que gere mais renda, que comercialize com mais rapidez e com mais qualidade. Então, o Centro Público faz o quê? Ele faz assessoria técnica para melhorar esses produtos. Digamos que, sei lá, que você tem um grupo de teatro. Você adora teatro, você tem uma peça muito boa de teatro, e você queria que essa peça se profissionalizasse. Né? E você, assim, você, na sua cabeça, tá ótimo, tá excelente, mas aí você chama um cara de luz, você chama um diretor de teatro, um cara que já tem experiência com direção, você chama um cara da comunicação, babá, e aí esses caras vão sentar aqui, vai ver sua peça e vai dizer, começou. Arthur, sua peça é fantástica, mas deixa eu te falar, se você usasse tal luz, teria um efeito diferente. Arthur, a comunicação da sua peça de teatro está feita de uma forma que não diz quem ela é. Não vende. Porque você quer fazer uma peça de teatro, você quer ter bilheteria também. Aí vem o pessoal do figurino e fala, velho, esses figurinos aqui podem ser melhorados. A mesma coisa com uma pessoa que vende renda, por exemplo. De uma pessoa que faz banco, de uma pessoa que produz roupas. Esse centro público ele oferece uma assessoria técnica, com design, com gente de produção, com gente de comunicação, para melhorar esses produtos. Ao mesmo tempo, ele tem um papel de procurar canais de escoamento. Isso aconteceu lá nos centros públicos de Salvador. Depois, em 2012, lançou os territoriais, que tem quase todos os territórios, né? Hoje a gente tem 17 centros públicos e 6 editais que foram findados. Então, dos 27 territórios de identidade, e vale frisar que um centro público pode atender mais de um território. Então, dos 27 territórios de identidade que nós temos na Bahia, só 2 não serão atendidos. A gente está alcançando a universalidade da assistência técnica dos centros públicos de economia solidária. 25 dos 27 territórios de identidade da Bahia terão centros públicos para atender essas associações cooperativas. Aí você lembra que a gente está falando que a economia solidária é, sobretudo, um processo de tomada de consciência, né? Então, esse centro público ele tem um papel de fazer formação, ofertar formação para essas pessoas, para que você sensibilize, troque conhecimento e esse processo de consciência vá sendo construído. Não é um negócio que vai acontecer de hoje para amanhã. Ao mesmo tempo, ele procurar forma de assessoria técnica para que as pessoas melhorem a sua produtividade desses produtos e procurar canais de escoamento. O que é que acontece? Uma das formas que os centros públicos arranjaram de procurar canal de escoamento é construir, isso foi uma ideia brilhante também, ir atrás dos shoppings, dos grandes shopping centers, e construir um negócio chamado loja solidária. E hoje muita gente está replicando isso. Eu tenho visto um bocado de gente. Aqui tem no shopping. Que nem é de economia solidária, tentando replicar a loja solidária. Isso é o que os caras fazem. Chega na administração do shopping, o shopping tem uma sala desse tamanho que não está alugada. Para o shopping não interessa ter um tapume preto lá. Um negócio de madeira que está feio, não sei o quê. O shopping interessa ter uma loja bonita ali. E se essa loja tiver alguma coisa que
que traga um público mais alternativo, que gera algum entendimento de que o shopping também faz ação social, o shopping também sai ganhando com isso, né? Faz o marketing dele ali, não sei o quê. Então, a galera dos centros públicos procurou esses shoppings, constrói essas lojas, decora essas lojas e coloca produtos oriundos da economia solidária, de artistas plásticos, de artesãos, de rendeiras, de músicos, de gente da cultura familiar. Então, tem mel, tem doces, tem bebida, todo tipo de coisa. Gente que faz leite. Esse material é colocado para vender no shopping. Só que eles passam por um processo de assessoria para que esse material ele seja construído, tenha uma qualidade tão boa que ela não deixe nada a desejar a qualquer outro produto que vende no shopping. Ou seja, aquele produto que está ali é para vender. E é para vender por um preço justo para as duas partes, mas que gere dinheiro e que esteja em condições de concorrer com qualquer material que é vendido na economia capitalista. A diferença é que aquilo ali é uma loja solidária. As pessoas que trabalham naquela loja são também as pessoas que têm seus produtos ali. Mais ou menos a forma de funcionar é essa. Então, se nós todos temos aqui, nós temos uma escala de trabalho. Segunda, a Galego vai vender os quadros dele, fica lá, coisa e tal. Aí a loja ela tem uma porcentagem que ela paga o almoço, o transporte. Como é seu nome? Wes? O S, digamos que o S, sei lá, trabalha com a mel da agricultura familiar. O S bota o mel dele, o S também vai ter uma escala de trabalho lá. E assim a gente divide as escalas de trabalho para que a loja funcione dentro do processo de shopping. Se eu botasse só Galego lá para trabalhar, Galego ia de domingo a domingo, era o mesmo processo de exploração capitalista. Se bem que ele estava comprando o cacau a 50 centavos, merecia, né? Vocês vão mudar. Mas não é. É um formato solidário de trabalho. Gente, e dá muito certo. Vende demais, E é um vende processo de demais. muito respeito, né? O valor agregado do produto não é assim, a Ederaldo chegou lá e falou para a UES que está vendendo mel, que o mel dela está ridículo na garrafa PET. Que o mel dela não vai vender em lugar nenhum. Você vai conseguir vender esse mel aqui a R$ 5. Não, é um processo de uma visita técnica, de um agente que vai entender por que o seu mel está na garrafa PET, que vai te explicar que a garrafa PET que você está coletando e vendendo mel a R$ 5, você pode comprar um vasinho de vidro a R$ 1,50 e ao invés de você vender o seu mel a R$ 6,50, você já vai começar a vender o seu mel a 10, vai ao nutricionista lá, vai fazer uma tabela nutricional, se a partir desse mel você faz também uma geleia. Tem todo um processo de resgate cultural com a comunidade, de formação sobre o que é solidariedade, de formação sobre o que é cooperativismo, inclusive porque dentro de todo esse processo de escoamento dos produtos, as pessoas começam a alcançar também outros espaços. Nós realizamos feiras em territórios, tem um intercâmbio entre os centros públicos. Então, o Centro Público daqui de Itabuna, que é ali na Praça Camacan inaugurou, vocês vão ter a Eudora ali do lado. Visitem, inclusive, a lojinha do Centro Público daqui, vocês vão ver que não tem só produto do Litoral Sul. Vai ter lá a cachaça da Chapada, o café da Chapada, o licuri de Monte Santo, porque tem esse intercâmbio de produtos para você vender nas outras 16 lojas de Centro Público que nós temos, inclusive nos shoppings. E, além disso, quando vão ter os festivais, tem o Festival de Economia Solidária agora, né? Que eu falei dos 9 estados, Chico César tocou, diversos outros, o Carinha de Escambo tocou, Otto tocou, enfim, foi além de ter a parte técnica, dialógica, também teve esse espaço cultural e reuniu acho que mais de 30 mil pessoas. Como foi que funcionou? O Centro Público de Itabuna precisava ir para lá. Não tem como levar todo mundo. A gente arcou com hospedagem, com alimentação, com transporte, com tudo. Então, foram 2 pessoas por centro público e essas pessoas levaram o produto. Aqui, vamos supor que essa sala aqui é o Centro Público de Itabuna. Fui eu e a Deraldo, mas eu levei o quadro de Galego, eu levei o mel de Wes, eu levei a geleia de Alana, eu levei o pano de prato pintado de Rafael e depois, quando eu retornei, esse recurso, o que foi vendido de vocês, foi distribuído para vocês. Então, é um processo que respeita o seu sentimento de pertencimento ao território, respeita a forma como você faz aquele processo, te ensina a ser solidário com os outros e ainda traz valor agregado ao seu produto, autonomia financeira, o melhoramento na geração da renda. Então, assim, é uma ideia realmente genial e a gente poderia fazer uma formação só sobre centro público. Está muito certo. É um negócio revolucionário. Olha as fotos aqui, são 3 fotos só dos centros públicos.
Só para encerrar aqui, a gente, na Bahia foram investidos uma média de 60 milhões, assim, em mais de 190 empreendimentos, né? Mais de 75 mil pessoas elas já foram beneficiadas por esses investimentos. E, assim, não, eu digo a vocês que são reais. Um exemplo claro é esse projeto aqui que está sendo, né, vai ser financiado pelo Funtrad, que os meninos estão começando aqui, uma cooperativa da cultura que essa cooperativa provavelmente vai dar muitos resultados na área da cultura. Nem que seja um resultado político muito importante de movimentar essa galera e falar, essa galera está aqui, existe. Vamos fazer essa galera ser vista, vamos fazer essa galera circular os seus produtos artísticos, né? E já é um resultado muito bom, sabe? E sem contar que gera renda também, traz trabalho, né? Você está trabalhando ali numa coisa muito importante. Essa questão dos projetos, ela movimenta também um mercado de trabalho fantástico. Assim, você tem uma galera que estava sem trabalhar e a partir dali começou a ter um ano de contrato, trabalho, e a partir dali constrói outras expectativas financeiras também, consegue outros contratos e outras coisas. Tá? Os meninos são provas, os meninos trabalham com cultura dentro da economia solidária e eles estão ligados do que eu estou falando, sabe? Eu estou falando eles porque eu não estou conhecendo vocês hoje, mas provavelmente vocês devem estar ou trabalhando ou vão trabalhar nesses processos também. Então, o CESOL, ele existe desde 2000, o CESOL, os territórios desde 2012, já foram investidos mais de 30 milhões de reais nesse processo de formação. E aí esse dinheiro, gente, não é só para formação, mas esse dinheiro compra trator, muitas vezes. Compra caminhão, como a gota do óleo, né, que comprou um caminhão, agora está comprando outro para a cooperativa. Compra maquinário, como o projeto que a gente vai visitar dia 4, que é entrega de maquinário, despolpadeiras de frutas que funcionam sem água, só com a fruta. Investir em novas tecnologias, esse dinheiro ele é real, ele é investido de forma real. Bicicletas para reciclagem, vans para transportar. Então, assim, tem muitos projetos que envolvem construção de galpão para coleta e armazenamento de fruta. Então, assim, recurso, e assim, esse recurso é monitorado por nós, né? A gente está lá para ver se a coisa está funcionando. O domingo aqui mesmo eu vim. A gente veio, fez relatório. Inclusive, essa vinda hoje faz parte desse processo. E anualmente, estima-se que a economia solidária movimenta 12,5 bilhões de reais por ano. Isso não é dinheiro para a economia, sacou? Esse dinheiro está lá dentro dos bancos que não querem emprestar para você, né? Que tem um grupo de teatro, para você que tem uma banda aqui, sacou? Para você que quer montar uma ilha de edição. Os caras não querem dar dinheiro para você, mas você faz parte da galera que circula quase 13 bilhões por ano, está lá no banco. Está emprestado esses bilhões a 5% pelo banco, esses agiotas. Entendeu? Então é isso. E o impacto direto, estima-se que são mais de 2,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que são impactados diretamente por essa política pública. É muita gente. E tem dado resultado. Tem dado resultado na perspectiva de melhorar a saúde das pessoas, a saúde das famílias, e essas pessoas estarem inseridas. Então, assim, e aí tem o Crédito Bahia, tem a linha de crédito do governo, que em outro momento a gente vai falar. Por hora, eu queria dizer assim, agradecer imensamente vocês, a paciência de vocês, ter ficado aqui até agora, a simpatia, né? À disposição, bater esse papo com a gente, de verdade. E dizer que foi muito gratificante, só agradecer mesmo, vocês terem vindo e terem conversado com a gente. Antes de ir embora, eu gostaria de fazer essa aliança. Deixa eu procurar a formação. Eu ia... Você vai fazer outra? Vamos fazer, já está ali. A gente chama a turma. Tá, Vamos fazer a dinâmica? Rapidinho. Deixa só... Vai projetar para a turma? Tá. Eu vou agradecer também, porque quando findar, você faz a avaliação sobre Então sim, depois a gente faz a dinâmica só para a gente aqui, então. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar alguma contribuição, eu vi aqui, Demerval, né, Dedeu, ele falou isso aí, Lorena, o Estado pode ser um grande vetor do desenvolvimento da economia solidária através das compras institucionais públicas. Foi em cima daquilo que eu falei que a gente... a partir do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e do Conselho de Economia Solidária, a gente minutou a Lei de Compras Públicas. Foi uma lei que já avançou no Rio Grande do Norte, né? Lá eles já executam essas compras públicas. E, embora a gente ainda não tenha conseguido avançar aqui no Estado, já mandou para a Casa Civil, a gente já prioriza
as compras informais, quando é possível um recurso de algum evento, a contratação de alguma banda, né, de algum movimento cultural, a gente já prioriza da economia solidária. Exemplo das conferências, as conferências de economia solidária foram 10 interterritoriais e um estadual que aconteceram esse ano, inclusive pela COFD, a gente correu trecho, né, Rasta? E todas as alimentações nas conferências foram de empreendimentos da agricultura familiar, de redes de alimentação, né? Agora, no Festival de Economia Solidária, também foi a turma da rede de alimentação que forneceu essas quentinhas, a partir de um quilombo de lá de Salvador, que começou essa parceria com a gente agora. Teve o centro de triagem, a central de catadores lá. Então, todos os resíduos sólidos foram coletados ali. As bolsas desses eventos, a gente faz parceria com uma cooperativa de mulheres de Feira de Santana, elas costuram e pintam essas bolsas. Também já tiveram outras com bordadeiras. Na conferência de meio ambiente, foi uma bolsa com farda militar, que, para quem não sabe, a farda militar ela é incinerada, né? E aí a gente fez a sessão de uso de máquinas de costura para a Milieco, que é uma cooperativa que está fazendo bolsas com essas fardas militares agora. Então, na conferência de meio ambiente, a bolsinha que os delegados e delegadas receberam foram de fardas militares. Inclusive, vale a pena até procurar depois aí, vocês darem uma olhada ali pela Milieco. Então, a execução da política pública ela é robusta, tem muito mais para a gente falar em relação a isso, mas eu acho que hoje era realmente para dar a entender, né, que a economia solidária ela é um modelo de desenvolvimento econômico e não só está no campo da utopia ali para vamos sonhar em um dia sair da miséria, em um dia ter o que comer. É um modelo que vale a pena a gente investir, vale a pena a gente repensar. É uma política pública que está dando certo e que a Bahia é referência, assim. E aí fica para um outro momento trazer realmente tudo que a superintendência faz. São 5 unidades setoriais, 5 coordenações. Eu sou coordenadora de apenas um setor, mas tem outros 4 coordenadores que trabalham com centros públicos, que trabalham com o Cred Bahia, com os fundos rotativos, que é um recurso que você consegue pegar e fazer a devolução depois, sem nenhum juros, né? O fundo rotativo tem essa característica, tem a parte dos grandes eventos, tem a parte da coleta seletiva, da cadeia de reciclagem, são diversas outras ações, tem esse festival que dá para a gente conversar um pouquinho mais, a sessão de uso de máquinas de costura, empréstimo de barraca, tem muitas outras coisas que a gente faz por lá, que fica para um outro momento, né? No andamento do projeto aí com a Augusta e com os meninos, a gente vem, faz uma nova visita, e aí fala um pouquinho disso também, mas não tinha como projeto iniciar sem a gente falar da importância da economia solidária para o nosso Estado e para o país, e agradeço a escuta sensível de todo mundo, o compartilhamento, né, de informações, os termos que vocês trouxeram, que a gente já leva para outras formações agora, a gente já chega falando que o Estado tem que funcionar como alicerce, né, Rasta? A gente sai sempre com aprendizado, e é isso, gente. Valeu aí pela escuta sensível. Quem quiser continuar na participação aí pelo chat, eu posso dar uma de cameraman aqui e mostrar a dinâmica que a Aderaldo vai fazer aqui, mas quem quiser sair também aí, fique à vontade, agradeço a presença e a gente vai se reencontrar. Massa. Eu queria fazer uma fala rapidinho também, claro. Assim, só agradecer vocês por estarem aqui, né, por essa oficina, acho que é super importante para a gente, assim, enquanto Tauaré, enquanto esse projeto, assim, está podendo ouvir de vocês sobre a economia solidária. Acho que é algo que fundamenta muito o nosso projeto. Assim, a gente tem estudado bastante sobre empreendedorismo de economia solidária, sobre cooperativismo, como é que isso fortalece assim, uma sustentabilidade, né? Porque no final das contas, esse projeto aqui, e a gente está em Itabuna, tentando fazer cultura, tentando se desenvolver, é sobre criar uma sustentabilidade no território para a gente não precisar ter uma fuga desses artistas para São Paulo, para Salvador, para outros lugares que têm renda, que têm uma estrutura, que têm uma cena. E, muito pelo contrário, fazer uma cena sustentável economicamente, fazer um espaço que as pessoas possam produzir a cultura mesmo, produzir coisas de uma forma orgânica, de uma forma que seja digna, de uma forma que a gente tenha trabalho realmente
decente nesse sentido, né, de que a gente possa receber bem, que a gente possa se sentir tranquilo e não precise necessariamente estar ali no corre de ter um emprego para tentar fazer uma arte, de ter outra fonte de renda para poder sobreviver. É um pouco sobre isso, assim, eu acho que dialoga muito sobre essa questão de economia solidária, sobre como é que a gente está dentro desse jogo capitalista também, como o interior ele é sempre deixado de lado, né, sempre marginalizado em relação aos grandes centros, que é onde o capital sempre circula. Então, Uhum. a gente está querendo levantar esse debate e ouvir de vocês mais especificamente, mais profundamente, é um prazer para a gente. Então, a gente que agradece. O prazer foi nosso, gente. Obrigado mesmo, de verdade. Vocês querem fazer de dinâmica ou querem deixar para depois? Então vamos fazer. É legal, eu acho divertido. Vou transmitir aqui para quem quiser. Ah, então deixa só o som, né, Augusto? Ah, Não tem que ser derrotado, não. Ó, a ideia da dinâmica é o seguinte. é porque eu acho que eles vão se fechar, Augusto. Aí eu Cada vou um ter pega transmitido. um fiapo aí. Não tem um fiapo, eu acho que tem um fiapo. Todo mundo pega um fiapo. Pega mais de um, porque tem muito fiapo, tá? Tem muito fiapo, pode pegar mais. Aderaldo, fala alto aí, viu? Aí, vai. Você tem mais fiapo solto aí. Pega mais o que tá solto aí. Ó, a gente não pode tocar na embalagem. Tá? Mas aí, como vai ser feito isso, eu não sei. Se a gente vai escolher uma liderança, se todo mundo vai dar opinião, se a gente vai fazer sem estratégia, mas nós temos que derramar esse conteúdo. Deixa ele vir pra cá. Deixa ele vir pra cá para o som ficar melhor. Certo? E aí, como faz isso, eu não sei. Aderaldo, Não vai caneta ficar e fio. não, tá? Só para te ouvir melhor, fica no fio daqui, Aderaldo. Pode andar, você não pode tocar na embalagem. Agora a gente tem que derramar o produto para dentro daquele quadrado. Vamos ver como é que está a competência desses trabalhadores. Não sei, alguém precisa bater aqui. Não tem rasgo, não. Vocês têm que rasgar e jogar nesse quadrado. Tem que funcionar melhor. Cara, que você tá pegando o fiapo dos outros. É porque essa embalagem é um pouco ruim, né? De rasgar, mas. Peraí. Calma aí, vai. Pelo amor de Deus. Cair nesse quadrado aqui, ó, galera. Ó, caiu um quase, viu, na metade. Baixa mais, baixa ele vai. Aí, ó, pronto. Agora vai. Rapaz. Agora que Augusto fez alguma coisa. Essa embalagem é muito dura, acho que vou pra lá. Ah, não, tá aí. Olha, Puxa mais. Galinha gorda. muita distração. Violência, pódio. Tá funcionando, né? E o momento que você não dá o copo, velho, pelo menos do quadrado. Vou dormir, um pai. Bora, vamos. O copo, pô. Sobrou alguma coisa aí? Não. Bem, Sobrou um pouquinho. sobrou. Já vou pegar logo que é meu aqui. Sobrou uma. É a sobra. É o investimento. Bom, vocês trabalharam em equipe aí, né? É. Aí é o seguinte. Eu vou fazer aqui um processo justo. Fala. Justo, vou promover aqui justiça social. Ao mesmo tempo, vou promover igualdade, vou promover direito. E aí o que acontece? Vocês têm que estar preparados para lidar com isso. Certo? Porque muitas vezes vocês vão ficar insatisfeitos. Mas o esforço de vocês vai ser recompensado.
Vocês tinham a oportunidade de ganhar o prolabore de vocês e cair 35 quadrados, certo? Essa parte de cá, como eu sou a pessoa que investiu, porque eu trouxe essa fita, eu pedi para Augusto comprar a bala, mas foi eu que pedi a fita. Então, o investimento é meu, eu estou pegando minha parte. Essa parte é minha. Aqui é meu, que está fora do quadrado, né? Aqui é meu. É meu também, está fora. É meu. Aqui é meu, graças a Deus. Deus, pátria, família, divisão. Aqui também é meu. Aqui é meu. Moreira Salles. Deus, pátria, divisão. Aqui é meu. Aqui também é meu. Aqui é meu. Aqui é meu. Aqui é meu. Aqui tá assim, aqui tá na metade e metade, mas entre eu e vocês é eu, né? É minha. Pronto. O que vocês conseguiram derrubar dentro do quadrado é o que vocês têm direito. Porque, afinal de contas, vocês compraram algum pacote de barra? Vocês trouxeram algum barbante? Vocês trouxeram alguma fita? Não, eu entreguei para vocês as ferramentas para vocês trabalharem e vocês conseguirem gerar riqueza, né? No entanto, como eu fui a pessoa que era detentora das ferramentas do trabalho, vocês tinham nada mais nada menos que a força de trabalho e a organização de vocês, que foram extremamente incompetentes. Vocês são muito competentes, eu queria dizer a vocês. E se vocês chiarem muito, eu vou pegar mais um ali, viu? Então, o que resta para vocês... Aí já pode começar a brigar, tudo bem? Pronto, aí diante do trabalho de vocês, aqui é a produção de vocês, né, que vocês merecem. Como vocês vão dividir isso? Tem a parte do governo, né? Você tem que tirar um pedacinho para o governo, os impostos. Tem que tirar a parte da saúde, tem que tirar a parte da família. E aqui é a minha parte. Eu vou dar uma para a Lorena porque está comigo, me apoiando. Mas aqui é a minha parte. É uma dinâmica de grupo que é para a gente se divertir, mas faz sentido isso aí? Faz, muito total. Quem poderia fazer um comentário aí, uma analogia da nossa dinâmica de grupo? Essa aqui é a minha. É um pouco a dinâmica para representar esse processo de mais-valia, né? E exploração do trabalho mesmo, de a geração de riqueza fica quem que está com os meios de produção, né? E a gente que está trabalhando fica com aquela bala aí, todo mundo briga por uma e quem pega ainda está feliz. É isso, eu vejo exatamente isso, o retrato do que é o capitalismo, né? É o formato para a sociedade, é o formato do trabalho do mundo que a gente tem. Qual era a condição que existia de vocês derrubarem 30% desses negócios naquele quadrado? Nenhum, não existia essa condição. Não existia essa condição de vocês acessarem essa riqueza aqui. Não tem condição, não há estrutura, não há ferramenta para a gente acessar essa riqueza. A gente briga por essa. Mas a gente produz essa. Né? A gente produz essa mais. Então, a dinâmica é para quebrar o gelo, mas é uma forma também de a gente fazer uma reflexão profunda para quem queira sobre as estruturas desse modelo de capitalismo que a gente está falando, que é esse. Ilustra bem, eu acho, é bom para fazer com criança, ilustra bem. E a gente dizendo que é possível que a gente divida essa aqui. Né? Nosso objetivo é que a gente possa dividir tudo aqui, tudo cai no quadrado pra gente. Mas isso ainda não é possível. Mas eu acho que existem outras formas de que a gente consiga dividir os frutos do nosso trabalho. Porque vocês trabalharem, eu fico. Né? Então é isso. Obrigado. A dinâmica é essa. Agora vocês podem pegar o que vocês quiserem. Obrigada, gente.